Você tem uma empresa que dá lucro? Ótimo! Esse é o objetivo de todo empresário e o sonho de muita gente. Mas talvez você já tenha se feito uma pergunta que muitos empresários evitam. Será que ainda vale mais a pena continuar com essa empresa ou vender e colocar todo o dinheiro em um investimento de renda fixa? Porque uma empresa pode dar lucro e mesmo assim não estar remunerando tão bem o seu tempo, o seu dinheiro, os riscos assumidos e o patrimônio que você tem concentrado nela. Agora vamos imaginar por um momento que alguém aparecesse e estaria disposto a comprar sua empresa hoje por um valor que você acharia justo. E por um lado, você poderia continuar com o negócio, com os clientes, funcionários, riscos e toda a rotina que vem junto. Ou poderia vender a empresa e investir esse dinheiro em algo muito mais simples, líquido e seguro, como o Tesouro Selic, por exemplo. Mas existe uma forma que é ainda melhor de pensar numa situação como essa. Se você tivesse na sua conta todo esse valor da sua empresa hoje, você pegaria esse dinheiro e compraria exatamente essa mesma empresa de volta? Ou você ia preferir viver de uma aplicação de renda fixa? E é essa conta que eu quero fazer com você nesse vídeo. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutech, que é uma plataforma de valuation com foco em pequenas e médias empresas, e também sou especialista em valuation de ativos. E uma situação curiosa é que muitos empresários não levam em consideração o custo de oportunidade, que é um conceito muito comum no mundo das finanças. Quando você coloca seu dinheiro ali em uma aplicação, é natural você se perguntar quanto que aquele capital está rendendo. Mas infelizmente, com uma empresa não é exatamente assim. Muitas vezes os empresários não se perguntam se esse retorno é bom em relação ao valor que está escolhendo manter investido naquele tipo de negócio hoje. E esse valor não é necessariamente aquele dinheiro que você colocou quando abriu a empresa. Uma empresa que começou com 50 mil reais pode, anos depois, facilmente valer, por exemplo, 2 milhões de reais. E por isso, antes de comparar a sua empresa com qualquer outro tipo de investimento, nós precisamos descobrir dois números. E eu só quero fazer uma pausa rapidinho aqui para falar que produzir vídeos profundos e práticos como esse, que vão na contramão das fórmulas mágicas aí que você vê na internet, que é justamente para a gente entregar conteúdos reais e transparentes. E isso dá bastante trabalho, mas vale muito a pena quando eu vejo que ajuda quem realmente constrói o país de verdade no dia a dia dos negócios. E se esse vídeo está te fazendo enxergar a sua empresa com mais clareza e agregou de alguma forma valor à sua jornada, eu só peço que você deixe seu like e se inscreva. E esse gesto, que parece ser simples, é literalmente o combustível que nos permite continuar trazendo conteúdos bem interessantes e elevar o nível da gestão empresarial por aqui. E de volta ao vídeo, então, o primeiro número que precisamos descobrir é quanto que essa empresa realmente gera de retorno por ano. E vamos imaginar então uma distribuidora que fatura 3 milhões de reais por ano e apresentou um lucro contábil de 300 mil reais nos últimos 12 meses. E a princípio a gente poderia usar esses 300 mil reais de lucro. Só que antes a gente precisa saber que esse é um resultado que realmente apresenta a operação ou não. Porque pode ter existido, por exemplo, uma receita extraordinária que não vai se repetir, uma despesa pessoal do sócio passando pela empresa ou algum gasto excepcional que aconteceu só naquele ano. Ou ainda boa parte do lucro pode ter sido reinvestido de volta na empresa para manter o negócio funcionando. Então, a ideia aqui não é simplesmente pegar o lucro que apareceu no último DRE, mas chegar num resultado normalizado, que represente aquilo que a empresa realmente consegue gerar em condições normais. E vamos supor que depois desses ajustes chegamos a uma quantia de 250 mil reais por ano. E agora temos o primeiro número. Mas 250 mil reais é muito ou pouco? E para responder essa pergunta, falta descobrir o segundo número. E agora que a gente sabe que falta esse segundo número, e é esse justamente o que a maioria dos empresários não sabe, quanto que a empresa vale hoje.
E aqui a gente não está falando do valor que você colocou para abrir o negócio, nem simplesmente falando ali do patrimônio líquido contábil que aparece no balanço. O que a gente precisa estimar é o valor econômico da empresa hoje. E vamos supor, só para fim de exemplo, que depois de fazer um valuation dessa distribuidora, chegamos a um valor de 2 milhões de reais. E isso vai mudar totalmente agora a forma que a gente enxerga aqueles 250 mil reais que falamos antes do primeiro número. Porque economicamente e de acordo com o valuation, o empresário tem hoje, em tese, ali, um patrimônio de aproximadamente 2 milhões de reais investidos naquele negócio. E se ele vendesse a empresa por esse valor, poderia transformar esse patrimônio em dinheiro e investir em outra coisa. Então a pergunta deixa de ser apenas a minha empresa dá lucro e passa a ser outra. Afinal, 250 mil reais é um bom retorno? Ou eu deveria vender a empresa por 2 milhões de reais e ir fazer outra coisa? E agora sim é possível fazer a conta. E reparem também que o objetivo desse vídeo é só fazer você parar para pensar. Também não vamos nos aprofundar em indicadores como ROIC e ROI, por exemplo. E se essa empresa gera aproximadamente 250 mil reais de lucro por ano e vale 2 milhões de reais, estamos falando de um retorno de 12,5% ao ano sobre o valor que o empresário mantém investido nela ou o valuation da empresa. E é aqui que a comparação começa a ficar interessante. Porque esses mesmos 2 milhões de reais poderiam estar aplicados em um investimento de renda fixa, como por exemplo o Tesouro Selic. E sem funcionários para administrar, sem clientes para perder, concorrentes, processos, estoque ou boa parte dos riscos que fazem parte de qualquer empresa. E a comparação pode ficar ainda mais complicada, pois no momento da gravação desse vídeo, a Selic estava há pouco tempo em 15% ao ano, chegando agora a 14%. Mas isso não significa que você deveria vender a sua empresa simplesmente porque encontrou uma aplicação pagando uma taxa parecida. Mas aqui fica um questionamento muito importante. Se a sua empresa exige muito mais risco, trabalho e ainda tem muito menos liquidez, quanto a mais ela deveria entregar de retorno para compensar tudo isso? E ainda falta considerar uma parte bem importante dessa conta: o crescimento futuro da empresa. E só fazer uma pausa rapidinho aqui para você saber se você está realmente multiplicando seu patrimônio ou apenas assumindo riscos desnecessários. O primeiro passo é saber quanto que a sua empresa vale. E se você quer calcular o valor da sua empresa com precisão, foi justamente por isso que criamos a nossa plataforma de valuation, a Valutech. E ela foi desenvolvida por especialistas em valuation para empresários e profissionais que precisam calcular o valor de uma empresa utilizando metodologias realmente aplicadas em negociações. E você pode usar a ferramenta para uma venda, entrada ou saída de sócio, negociação com investidores ou simplesmente para entender quanto vale todo aquele patrimônio que você construiu com suor ao longo dos anos. E o link vai estar na descrição e também vamos deixar aqui um cupom de desconto para você utilizar. Agora, caso seja uma decisão mais importante, de maior impacto, ou você prefira não fazer essa avaliação sozinho, também oferecemos nosso serviço completo de valuation através de profissionais de larga experiência. Mas voltando ao vídeo então, aqui existe uma objeção que é bem importante. E talvez você esteja pensando, tudo bem, a minha empresa não vai continuar valendo 2 milhões de reais para sempre. Ela está crescendo. E você pode realmente estar com razão. Esses 12,5% de retorno que calculamos mostram apenas uma parte da história. Se essa empresa continuar crescendo, aumentando o lucro e se tornando mais valiosa ao longo dos próximos anos, o empresário também ganha com essa valorização. E uma empresa que hoje gera um retorno relativamente baixo pode continuar crescendo e ser um excelente investimento se estiver crescendo de forma saudável e criando valor. O problema aparece quando você junta três coisas: um retorno baixo, pouco crescimento e um nível de risco muito maior do que uma aplicação financeira de renda fixa, por exemplo. E nesse caso, vale fazer uma pergunta desconfortável: o que exatamente está compensando você por continuar mantendo uma parte tão grande do seu tempo e do seu dinheiro nessa empresa?
E a partir daqui, podemos separar as empresas em três situações bem diferentes. E a primeira delas é a melhor de todas. A empresa ali entrega um bom retorno hoje e ela continua crescendo. E nesse caso, manter ali seu capital e investir seu tempo nela pode valer bastante a pena e fazer sentido. E a segunda situação é quando o retorno atual não chama tanta atenção, mas a empresa cresce e aumenta seus lucros e tende a valer mais no futuro. E ela ainda pode ser uma boa fonte de retorno e ser um bom investimento. Só que o sinal de alerta aparece na terceira situação, que é onde a empresa entrega ali um retorno baixo, ela cresce pouco e ainda concentra uma parcela importante do patrimônio do dono em um único negócio. E nesse caso, o dono ou você está assumindo mais risco, tendo menos liquidez e muitas vezes colocando e dedicando anos da sua vida à empresa sem necessariamente receber uma compensação financeira proporcional. E talvez seja justamente aí que faça sentido começar a comparar seriamente continuar com a empresa ou vender. Porque talvez você nunca tenha colocado ali, por exemplo, 2 milhões de reais na empresa. Talvez você tenha começado com capital inicial ali de 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais e foi reinvestindo aos poucos conforme o negócio crescia. Só que se hoje essa empresa vale, digamos, esses 2 milhões de reais e você poderia vendê-la por esse valor, continuar com ela significaria escolher manter esses 2 milhões de reais ali. E essa é uma decisão que muitos empresários nunca perceberam que estavam tomando. Porque não existe um dia específico em que esse dinheiro sai da sua conta e vai para a empresa. O valor foi sendo construído ao longo dos anos. Mas economicamente a escolha continua existindo, porque todos os dias que você decide não vender ou não comparar, está escolhendo continuar com uma parte importante do seu patrimônio concentrado naquele negócio. E quando eu falo patrimônio, eu não quero só falar a parte patrimonial contábil. Eu estou falando aqui do seu tempo, do seu dinheiro e custo de oportunidade. E o problema não é escolher continuar. O problema é continuar por inércia sem nunca ter feito uma conta para estimar o retorno ou o custo de oportunidade. Afinal, é muito importante você saber na ponta do lápis se vale a pena tocar a sua empresa ou se existem alternativas melhores. E isso não significa que a melhor decisão seja vender. Continuar com a empresa pode fazer todo o sentido, desde que exista uma boa razão para isso. A questão aqui é outra. Se você está abrindo mão de uma alternativa mais simples e segura para continuar com a empresa, você precisa saber o porquê. Porque continuar pode ser uma ótima decisão. Continuar sem nunca comparar as alternativas é que pode não ser. E no final, toda essa decisão depende basicamente de dois números: quanto a sua empresa realmente gera para você e o dinheiro que você coloca no bolso, e quanto que a sua empresa vale hoje, ou o seu valuation. Porque sem o primeiro, você não sabe qual o retorno que você está recebendo. E sem o segundo, você não sabe quanto do seu patrimônio está escolhendo manter investido nela. E é justamente aí que entra o valuation. E se você quiser saber quanto que sua empresa vale, os links estarão na descrição. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.